Começando hoje mais um Pod Doctor, hoje com o Dr. Mozart. A gente vai falar um pouco sobre direito da família. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, satisfação reencontrá-lo mais uma vez aqui. Falar dessa área do direito que nos traz bastante afeto, inclusive, né? Eu já começaria, direito de família podia ser o direito do afeto, porque a família basicamente é isso. É isso, total. E doutor, eu tenho muita dúvida em relação à pensão alimentícia, né? Hoje a gente vê que as pessoas vão presas por não pagar pensão, é algo relativamente comum. Como é que funciona essa relação? Por exemplo, o pai ele precisa pagar uma pensão, foi lá em juízo e ele recebeu ali um valor que ele tem que pagar todo mês. Ele consegue recorrer, não consegue? Qual que é? Vamos lá, vamos começar primeiro tirando alguns estigmas. Primeiro, o que é família? Por muito tempo, família era um conceito muito fechado, que era formado pela mãe, pelo pai e pelos filhos. Ao longo do tempo, a sociedade foi tomando outros contornos e hoje você tem famílias diversas. Uhum. Família com 2 homens e filhos, 2 mulheres e filhos, 2 homens e nenhum filhos, uma pessoa só, seja homem, seja mulher, e sem filhos, 2 mulheres e filhos. Então, assim, Então, ao longo do tempo, foi tirando essa carga de preconceito pouco assim, e a gente foi incluindo outros conceitos porque tem, logo no começo eu já falei, é o afeto que gera todo esse arcabouço de direitos. Uhum. Então, do que a gente está falando? Pessoas que, por questões afetivas, se juntaram e dessa união surgiu filhos, sejam biológicos, sejam adotivos. Então, a partir daí, se eventualmente essa relação se romper, você já começou com... Por que eu fiz questão de colocar esse detalhe? Porque o pai paga a pressão, a mãe recebe... Nem sempre. Hoje, a legislação não traz essa obrigatoriedade de que ficar sempre com a mãe ou sempre com o pai. Justo. Quem é que vai ficar? Quem em melhores condições reunir para cuidar da criança. Tá. Então, há contextos que, inclusive, os 2 continuam morando na mesma casa em nome da boa relação com os filhos. Sim. É muito comum famílias se reencontrarem com seus ex e as famílias dos atuais relacionamentos por conta, por exemplo, de uma festa. Sim. Afinal de contas, existem ex-cônjuge, mas não existe ex-filho. Exato. Então, a partir daí a gente tem... Então, assim, vamos primeiro desmistificar. Quem é que vai... Quem melhores condições reunir para cuidar dessa criança vai ficar com essa criança. Mas pode ser que os 2 continuem morando na mesma casa, com famílias diversas, com realidades diversas, em nome do bem-estar do filho. Perfeito. Mas se ocorrer que vai fixar residência em um dessas pessoas, a outra vai prestar alimentos, que a gente chama. A pensão alimentícia, a gente tecnicamente chama de alimentos. Aí o que acontece? Novamente, quem melhores condições tiver para gerir e o outro que não está com a criança vai prestar alimentos. Em que quantidade? A quantidade suficiente para suprir as necessidades dessa criança, só que tem um limite. Qual o limite? As possibilidades do pagador. Perfeito. Então, assim, e eu ainda coloco, a depender... Não chegou ainda um caso desse, né? Imagina o Mick Jagger. Uhum. Quanto que seria a pensão que... Eu lembro, na ocasião, o filho que ele teve com a apresentadora brasileira, era $50 mil. Então, assim, hoje eu repenso esse a gente chama de binômio, eu colocaria mais um peso aí para adaptar em questões muito específicas, que é necessidade, possibilidade e razoabilidade. Total. Então, imagina que um Elon Musk tenha muitas possibilidades, afinal de contas ele é o cara mais rico do mundo. Uhum. A criança que ele vai prestar alimentos, supondo, tem possibilidade, tem necessidades também. Então, não vai ter teto isso aqui. Então, eu preciso ter uma razoabilidade aqui. 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Isso tem que ser, inclusive,
muito compatível com quem vai pagar os alimentos. Justo. Então, se a pessoa tem uma vida muito confortável, ela tem que proporcionar para esse filho também uma vida muito confortável. Ótimo, ótimo. Então, onde a gente vai esbarrar? Nesse trinômio, vamos chamar assim. Necessidade, possibilidade e razoabilidade. Ótimo. Então, pode ser que as necessidades sejam muitas, as possibilidades também sejam muitas, mas tem uma questão razoável que a gente consegue entender. Então, como é que a gente determina isso? A melhor forma, no escritório, quando aparece cenários como esse, a melhor forma que tem para resolver, fica aqui ó, a dica para você aí, ó, é com uma forma de no acordo. Uma conversa, né? Uma conversa. Nomeie um advogado que esteja disposto a fazer essa conciliação e tanto melhor. Ótimo. Ah, mas eu não quero fazer conciliação porque tem um patrimônio que nós estamos discutindo. Discute depois o patrimônio, não tem problema, não. Você pode fazer realizar a conciliação com os alimentos, com o divórcio e deixar a questão patrimonial, que é uma questão secundária, para depois. Pensa no bem-estar das pessoas que estão ali envolvidas. Tanto melhor. Ótimo. Então fica aí essa dica para você que está passando por esse problema. Conhece alguém que está passando? Simplesmente, vamos primeiro resolver aquilo que é necessário. O que é necessário? O bem-estar da criança, o bem-estar das pessoas que estão ali envolvidas. Vamos para uma conciliação. Sempre acho que tem uma possibilidade de conciliação. Basta que as pessoas estejam dispostas a fazer isso. Total. Eu fiz uma conciliação recente, que eu brinco com os meus amigos, que eu vou me candidatar a Prêmio Nobel da Paz. Porque era uma questão, uma briga de família. Sim. Quem está me ouvindo e me conhece pessoalmente sabe exatamente do que eu estou falando. Uma questão muito tormentosa, envolvendo inventário, pessoa que está morando, pessoa que não quer... Olha, e conseguimos resolver a parte mais importante ali que... Agora, nunca é tudo, né? Então, agora vamos passar por uma outra etapa desse processo e vamos tentar resolver também, na base do acordo. Ótimo. Porque a briga, nem sempre é o melhor caminho. Ao contrário. Às vezes, a gente precisa litigar. Quando indispensável for, a gente até litiga. Mas eu costumo dizer, inclusive por princípio, no direito de família, quanto mais se litiga, pior. Ou seja... Eu quero aquele talher que eu ganhei da minha mãe de prata, tal. Fica brigaiada. Não, gente, é um talher de prata. Deve ser importante, tem questões afetivas. Chama alguém para resolver essa questão afetiva e depois você resolve. Ótimo. Então, assim, não precisa resolver tudo no mesmo momento. Se precisa resolver alimentos, resolva os alimentos. Depois resolver a questão patrimonial. O carro, a casa, o apartamento. Isso é secundário. Perfeito. Não deixa de ser importante, Total. mas é secundário. Exato. E, doutor, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. Tem um amigo meu, ele tá há uns 4, 5 anos com uma menina e ela tem um filho. E eu já ouvi dizer que existe pensão por afetividade. E aí um dia a gente estava conversando, eu falei assim, cara, só fala com algum advogado só para você entender como é que funciona isso, porque amanhã ou depois você pode receber uma carta e ter essa cobrança de pensão por afetividade. Ele se dá bem com o menino e tal. Como é que funciona isso? É uma relação de tempo? Ah, se você passar 7 anos com essa criança, a mãe tem direito, ou enfim, o parceiro tem direito a pedir por afetividade? Como é que é essa regra? Daniel, eu vou inverter os papéis aqui. Quanto tempo você demorou para descobrir que sua filha é sua filha? Para ter afetividade? 0, né? Na hora, assim. Antes mesmo de nascer. Antes mesmo de nascer, exato. Já conversa com a criança, já fala ali, já tira foto. Tem todo um preparo para isso. Por que a afetividade teria que ter tempo? Se de fato essa criança tem uma relação de afetividade como pai, ele pode ser demandado sim em algum momento. Mas lembre-se, a criança tem que reconhecer nessa pessoa um pai afetivo, não uma pessoa que gosta. Justo, entendi. O namorado da mãe dessa criança, por exemplo, ele gosta de jogar futebol, gosta de jogar videogame, se diverte com a criança. Isso não torna ele um pai afetivo. Tá. Porque ele pode ter afeto pelo pai biológico dele, que
tá tudo certo. O fato dele gostar muito de uma pessoa não gera nisso necessariamente. Agora, se essa pessoa começa a entender, enxergar esse adulto como pai, e esse pai começa a transparecer isso, esse reconhecimento pode vir sim, mas não somente por obrigação, porque o afeto não pode ser obrigação, embora ele gere obrigação. Justo. Ninguém será compelido a registrar uma... Porque o nome é... Olha, eu estou te obrigando a reconhecer esse pai efetivo. Não tem muito sentido isso. O afeto já não está ali por ele não querer reconhecer. Ele pode reconhecer. Pode reconhecer. Naturalmente, isso pode ser levado para o registro naturalmente, mas... Então, assim, são duas coisas diferentes. Uma coisa é ter afeto pela criança, outra coisa é um afeto paternal, ou seja, com a paternidade envolvida. Então, se essa dúvida aí do seu amigo, automaticamente não vai gerar. Agora, se ele passar a se comportar como tal, a criança vê como tal, chama de pai, isso pode gerar num futuro, mas vai ser uma coisa tranquila, porque se existe afetividade, o menino chama de pai e ele aceita, significa que o afeto é recíproco. Então ele não vai ver problema. Agora, ele precisa entender quais são isso é muito bonito, tal, mas gera obrigação. Total. Gera obrigação, gera sim. Mas não só não é automático. Eu queria deixar bem claro isso, não é automático. E existe alguma coisa, vamos supor, eu comecei a namorar com uma menina, ela tem um filho, eu gosto, me dou bem, mas não estou numa relação de pai dessa criança. Tem alguma coisa que essa pessoa ela deve fazer para se resguardar, para amanhã ou depois, numa eventual briga, numa eventual separação, o parceiro usar isso para... porque existe também muito isso também, né? Às vezes o parceiro não aceita um término, alguma coisa, e fica colocando empecilhos para tentar juntar. Então, novamente, se temos uma relação de afeto, isso pode gerar obrigações. No sentido de se proteger, tô dizendo assim. Vamos lá. O que acontece? Tem gente que vende esse serviço, do qual eu sou bastante reservado com relação à efetividade dele. O que é? Você pode fazer um contrato de namoro. Tá. O que é o contrato de namoro? Eu tenho um relacionamento com essa pessoa, mas esse relacionamento não tem vínculo de família. Só que, a partir do momento que você faz um documento que você não quer ter família com a pessoa, você precisa também se comportar da mesma forma. Não adianta você fazer um contrato morar junto, dizendo que não quer ter família. E tem família, todas as festas da família, tá lá você. Todas as discussões políticas envolvendo um churrasco, tá lá você também. Tudo tirando foto. A família te conhece, todo mundo. Então, assim, nem sempre o que está escrito vai te proteger de uma situação real. Entendi. Então, se é o caso de namoro, existem cartórios que faz o contrato de namoro, evita isso, evita aquilo. Agora, partiu para uma união estável, que você já tem essa condição de fazer família, aí passa a ficar mais sério as questões e aí é o momento de você procurar um advogado, sim, para que você estabeleça premissas básicas patrimoniais com essa questão. Ou seja, você pode dispor sobre o regime que será essa... Não vai ser o regime de comunhão parcial, não vai ser o regime de comunhão total, vai ser um regime de separação total de bens. O que é meu, o que é seu, e a gente está dividindo apenas o convívio familiar. Existe família, mas não misturou o patrimônio. O que nós combinamos daqui para frente, ok. Perfeito. Só que daqui para frente também, tudo que é seu, e tudo que é meu. Então, as partes podem dispor num documento, inclusive pode ser particular ou pode ser público, esse documento para dizer qual vai ser o regime dessa união estável. Se nada disserem, aí sim que é o problema. Se nada se não dispor sobre nada, a lei vai entender que você quer o que a lei diz. O que a lei diz? A regra geral é comunhão parcial. Comunhão parcial é aquele regime que você, a partir da convivência, a partir do momento que você resolveu formar uma família, o que vocês construíram será
partilhado. Ótimo. Será de comum acordo. Não, mas só eu trabalho, ela cuida de casa. Então, mais um motivo. Exato. Mais um motivo para ser partilhado. Porque parte das obrigações que você teria com a sua casa, Você você está delegando para uma pessoa que não está sendo remunerada. Então, nada mais justo que, ao final, ambos saiam com o patrimônio dividido aí. Porque também houve uma comungação de esforço. Cada um com a sua habilidade, com a sua força, mas houve uma comungação de esforços. Então precisa sempre deixar isso muito claro. Ótimo. Se você nada disser, vai ser o que a lei quer. O que a lei quer? A lei preconiza que vai ser a partir do momento dessa decisão de formar família, seja pelo casamento, seja pela união estável, você pode disciplinar o regime de bens. Agora, se você nada dispor, vai ser o regime da comunhão parcial. E, doutor, falando sobre essa parte de pensão, de novo, né? Tenho amigos meus que são separados, e aí ele me fala, ó, eu pago a pensão, pago lá um valor, mas também pago a escola e também pago a moça lá que vai na casa, que cuida. E aí eu fico pensando assim, não deveria ser tudo pago como uma grande pensão, então junta-se o valor da escola, junta-se o valor da moça, todos os outros valores, e faz um envio único, porque eu não sei qual que seria a melhor forma. Não dá problema fazer desse jeito? Ou não? Esse jeito de fato é o certo? O certo é o que as pessoas querem. Tá. Conciliação. Então eu posso propor que seja pago 10% do salário, Tá. mas ajuda não, vai pagar o convênio médico, vai pagar a escola, vai pagar a perua escolar e assim vai. Na somatória pode ser que dê algo, um valor talvez fosse até maior do que os 30% que comumente se faz assim. Então, se você pensar que as pessoas querem isso e isso foi acordado, não há nenhum problema. Entendi. Qual é o grande problema? A pessoa paga 30%, paga outros tantos e depois ele pede que a pessoa devolva o dinheiro. Tá. É o por fora. Aí que está o problema. Entendi. Então, o que ela faz? Ela faz exatamente tudo isso, só que para compensar, ela devolve o dinheiro. Tá errado. O melhor seria que esse dinheiro fosse para... Porque o que a gente precisa pensar é o seguinte. A pensão alimentícia, os alimentos, não é tudo. Não é o limite que você vai ajudar o seu filho. É o mínimo. Imaginando que você, hoje, Daniel, você tem um relacionamento com a sua esposa e o seu filho. O que você gasta com o seu filho? Tudo. Tudo. Tudo e mais um pouco, né? Aí ele trabalha mais um pouquinho para entregar cada vez mais. E isso, pelo seu sorriso, tá tudo certo. Exato. É isso que você quer. É isso. Então, pronto. Por que num eventual divórcio, vai... Não, só vou 30%. Não, pera só um pouquinho. Não. Então, assim, lembrando, esse valor precisa atender todas as expectativas. A gente chama de alimentos por falta de um nome melhor. Mas todas. Tem que atender a escola, tem que atender a alimentação, tem que atender cultura, esporte, lazer, tudo. Tênisinho, tudo? Tudo. História. Então, assim, eu não vou levar meu filho pro restaurante hoje porque eu já pago pensão para ele. Isso não tem sentido nenhum. Eu vi uma frase hoje, a gente se educa, se informa hoje através de memes, né? Então, assim, se um juiz precisa dizer o que você entrega pro seu filho, você errou consideravelmente, meu amigo. E a gente fala isso com muita tristeza, porque a ode masculina tóxica é isso. Só vou pagar o que tem aqui, acabou. Só vou visitar uma vez por mês e tal. E quando visita. Quando visita. Tem um termo que vem sendo cunhado de um tempo para cá, tem sido muito comum, a tradicional família brasileira. Eu pergunto, o que é a tradicional família brasileira? Certamente um desavisado sairá respondendo, o pai, a mãe... Não, calma. Se a gente fosse falar de tradicionalíssima família brasileira, seria um casal ou seria uma família formada por indígenas. Sim. Nada mais tradicional e brasileiro do que indígenas. Não foram europeus que chegaram aqui e receberam um convite e foram fazer festa. Eles invadiram e fizeram tudo o que fizeram.
Então, a partir daí, modernamente, se a gente pensar a partir da invasão portuguesa nessa terra, a gente pode pensar numa tradicional família brasileira, a família monoparental formada por uma mulher. Como assim? Certamente você já conhece algum caso de algum conhecido, algum familiar, alguém que foi criado apenas pela mãe. Sim, muitos. E é muito comum, infelizmente. Muito comum, O oposto é raro. Fui criado apenas pelo pai. Às vezes, em caso de morte da mãe, o pai rapidamente substitui esse papel, casa com uma pessoa que assuma também essa responsabilidade, porque ele simplesmente não consegue imaginar como é que ele vai gerir a vida cuidando de um filho. Como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai fazer isso, fazer aquilo e tal, e tendo que criar um filho. Então, nós temos hoje momentos de rediscussão do papel do homem. Será que o papel do homem é só prover? Pelo amor de Deus. Fica aqui uma dica para quando você, na igreja de vocês, quando vocês forem fazer homenagem para os pais, para as mães, pense que o pai também tem afeto. O pai também dá carinho. Recentemente eu ouvi uma música de homenagem para as crianças que só lembrava que o pai que cuida, o pai que busca, o pai que compra, o pai que trabalha, o pai que... E o pai que dá carinho, que dá afeto, que leva a criança nos brinquedos no final de semana. Então, o pai também faz isso. Aí você vê as músicas em homenagem às mamães. É carinhosa, é cheirosa. Não que elas não sejam. Sim. Mas o pai também pode ser isso. Então, o afeto está aí. Então, quando a gente pensa nessas questões envolvendo, a gente precisa deixar de lado um pouquinho o egoísmo patrimonial. A grande verdade é essa. Porque a partir do momento que você decide ter filhos, de novo, sejam pelo meio biológico, seja pelo meio do afeto, que é a adoção, isso vai trazer responsabilidades. Sim. E essas responsabilidades precisam ser divididas, inclusive. E eu vejo que o problema da pensão e tudo é porque normalmente terminou-se um relacionamento por briga, por traição, por alguma coisa que gerou todo um estresse emocional. Aí a parte que vai ter que pagar fica achando que o dinheiro não vai só para o filho, vai para outra, para a pessoa também. Então fica meio que Daniel, com aquela coisa de... Mas tem que ser para ele, não tem que ser para você. Toda vez que eu vejo alguém reclamando, ela faz a unha com a... Amigo, quanto você está pagando de pensão? R$300. Falei, meu irmão, você não tá fazendo mercado. Né? Claramente você não está fazendo mercado. Saco de fralda. Claramente você não entendeu quanto custa 1 quilo de carne. Uma lata de leite para o seu filho. Você não entendeu isso. Os R$300 é só para dar uma ajudinha ali. O que esse menino gasta, o que essa menina gasta é muito maior do que isso. Sim. Então, Mas eu digo assim, até talvez em casos maiores. Tem direito de buscar quem está pagando a pensão, seja que valor que for. Ele tem direito? Tem. Mas vamos ser razoáveis. Não dá para você exigir que a pessoa faça uma compra pormenorizada para a criança e outra compra para casa. Não tem sentido. Eu vou no mercado, deixa eu comprar as coisas da minha filha. Agora eu vou comprar as coisas da minha família. Não tem sentido. Só porque tem uma pessoa que quer detalhadamente quanto que está gastando com aquilo. Não tem sentido nenhum isso. Então, é direito da pessoa pedir. É direito. Se eu verificar, inclusive o judiciário vai observar isso. Se existe maus tratos, se a criança não aparece bem vestida, se a criança não aparece com cuidados mínimos de saúde garantidos, mesmo com pagamento de plano médico, plano odontológico e tudo mais. Então, assim, é direito? Mas vamos ser razoáveis. Justo. Se você está pagando R$300 de pensão, repense. Primeiro, pensa só, se esse for o seu limite que você pode pagar, não estou aqui para menosprezar quem está em situação financeira razoavelmente ruim. Mas pensa bem, seja razoável. Se você quer usar isso apenas como pressão para importunar quem está cuidando do seu filho, repense. Vamos ser razoáveis. Então, assim, vamos supor que eu pague R$3.000. Eu vou dar um exemplo
Para evitar falar nomes, né? Vamos falar em um certo cantor famoso achou que estava pagando muito pouco, um valor muito alto de pensão. Se eu não me engano, era algo em torno de 10 mil reais. Aí ele resolveu fazer uma revisão de alimentos. Na revisão de alimentos, a gente chama de uma... Tem efeito dúplice. Uma via de mão dupla. Justo. Pode também aumentar. Vai revisar? Ok, vamos revisar. Mas pode aumentar, pode diminuir. Sim. Eu acho que é muito, pode... Se o juiz entender que é muito, ele pode diminuir. Se ele entender que é muito pouco, ele pode aumentar. Só sei que esse cantor famoso passou de um patamar de 10 mil reais. Ele não fazia visita, ele aliás, ele não fazia do jeito que dava, tal. Aí ele pagava 10 mil reais, o juiz entendeu que o correto mesmo era 150 mil. Agora, pensa só, você ter que explicar... Eu lembro que, de novo, nos informamos e nos educamos hoje por memes também. Então, se você acha que a sua vida está difícil, imagina se você é o advogado do cantor famoso que foi pago para reduzir a pensão e a pensão aumentou mais de 10 vezes, 15 vezes mais. Além de pagar os honorários do advogado, vai ter que pagar 15 vezes mais de pensão alimentícia. Porque o cantor famoso, por óbvio, tem seus honorários lá em cima, tal. Se eu não me engano, cada show desse cantor famoso era algo em torno de 1 milhão. Então assim, 150 mil não é que ia doer. É proporcional. Né? Tem que ser proporcional. Então, assim, e ele tem um patrimônio razoável e cada vez mais crescendo. Então, isso o juiz entendeu que era exatamente o oposto. Vamos revisar, sim, claro, tem toda a razão. A partir de hoje vai ser 150 mil reais. E, doutor, vou ter que pagar pensão. A gente sentou, né? Fez um acordo, vou ter que pagar 5 mil reais. A minha realidade hoje é essa. Estou no trabalho, ganho, consigo pagar 5 mil. Amanhã sou demitido, acontece alguma coisa. Passa a ganhar 5 mil reais só. Exato. Como é que funciona isso? Eu entro eu procuro um advogado e consigo falar, gente... Imediatamente procure um advogado e revisione esses alimentos. Porque isso é uma obrigação alimentícia, ela pode inclusive ser cobrada judicialmente e em caso de não pagamento pode ser decretado prisão. Sim. Então pode ser decretada prisão para o pagamento integral. E detalhe, fica aqui, o fato de prender a pessoa por alimentos não paga a dívida continua. O nome correto e mais adequado para esse instituto jurídico é coerção civil. Porque pena a gente sempre pressupõe... prisão a gente sempre pressupõe pena. E não é uma pena, é uma coerção civil para que ele pague. Sim. Então, academicamente, eu entendo que esse é um pior motivo para você prender a pessoa. Por quê? Você prende a pessoa, essa pessoa não vai conseguir, inclusive, pagar. Exato. Mas a prática me mostrou exatamente o oposto, viu, Daniel? Sim. A gente brinca entre os colegas que parece que no teto da cadeia tem dinheiro. É decretar a prisão, esse dinheiro aparece. É ser preso, aparece. Claro, eu não estou aqui para generalizar. Sim. Tem gente que realmente não consegue pagar e tem gente que realmente esconde patrimônio. Então, assim, a gente precisa sempre lembrar das disparidades que a gente precisa coibir. E, doutor, pensando do lado de quem está recebendo a pensão, foi acordado que eu vou receber 5 mil. Só que aí isso no momento do tempo hoje. Aí dá 3, 4, 5 anos eu vejo o meu parceiro ali, com carro importado, ganhando muito mais. Eu falo, opa, virou cantor famoso. Eu posso entrar ali e pedir que aumente isso aí? Lembrando, sempre proporcional. Se o patrimônio, o padrão de vida do pai aumentou, o padrão de vida do filho também vai aumentar. Eu falo pai, mas pai e mãe, o padrão de quem está pagando aumenta, também tem que ser proporcional. Maravilha. Nos casos em que a pessoa tem emprego fixo e recebe por uma empresa tudo certinho, documentado, né? Inclusive o juiz manda um ofício para a empresa para que a empresa já desconte do camarada aquele valor antes mesmo de chegar no banco. Não é que entra no banco e sai para... Não. Antes de depositar o dinheiro, já faz o desconto da pensão alimentícia e depois entrega o dinheiro dele.
Entendi, tem essa possibilidade. Legal. Aliás, isso aí é o melhor dos mundos para evitar, inclusive, novos conflitos. Porque a pessoa já não conta com aquele dinheiro. Sim. Se entrou na sua conta, você já passa a contar. Exato. Aí, no momento que você tem que pagar, você esquece. No dia que ela está esperando o dia 10, chega no dia 20. Aí começa a ter toda a sorte de conflitos. Tá. Por quê? Desestabiliza a relação Porque, assim, as obrigações, todas vão vir. Se você está se sentindo muito triste, muito sozinho, é só evitar, só começar a não pagar os seus boletos. Alguém vai começar a te ligar. Então, imagina, combinou com a pessoa que paga os alimentos todo dia 10. É no dia 10 que a pessoa paga a escola, é o dia 10 que ela paga a perua. Só que o cara só vai lá e paga dia 20. Aí no dia 20 a escola não é R$1.000, é 1.300. A van escolar não é R$200, é 250. Tudo inflacionou. Sim. Aquele dinheiro que deveria ser para uma série de coisas, as multas foram levando parte considerável disso. Então, se a pessoa tem essa possibilidade, o melhor dos mundos é isso. Que já determine lá atrás o que precisa fazer. Doutor, falando sobre inflação. Todo ano tem inflação, aumenta, tudo fica mais caro. A pensão também existe um reajuste já previsto, assim, anualmente? Como é que funciona isso? Normalmente, os juízes já fixam os alimentos em salários mínimos. Ah, justo. Entendi. Então, por exemplo, ele não fixa em 1.518, acho. Ele não vai fixar em 3.036, eu acho que é isso, vezes 2. Ele tanto melhor que ele faça o quê? 2 salários mínimos. Por quê? Em janeiro vem um decreto presidencial que aumenta lá o ganho de inflação e tal. Há um reajuste, ele tem que chegar junto com essa coisa. Então, normalmente, o salário mínimo acompanha minimamente, pelo menos, as perdas inflacionárias que nós temos. Ótimo. Agora, se isso não for a realidade, por exemplo, a pessoa trabalha e recebe um salário. Nem todo ano os meus aumentos são condizentes com as perdas inflacionárias. Nem todo ano, aliás, deixa para lá, vai. Exato. Sou advogado, mas também sou professor. Em alguns anos, as perdas salariais têm sido recorrentes. De muitas classes, não só dos professores. Sim. Eu também trabalho na área trabalhista, venho acompanhando um pouco esse movimento, porque dizem os empregadores que não conseguem entregar ganho real e dizem os empregados que simplesmente não está conseguindo acompanhar os gastos. Simplesmente não está conseguindo. Então, normalmente, quando os juízes sempre fixam assim, ó, vamos supor 30% do salário quando empregado ou o correspondente a isso em salários mínimos. Perfeito. Então, vamos supor, 30% ou 2 salários mínimos. Ele ficou desempregado. Qual é o mínimo que ele tem que fazer? Ele tem que pagar 1 salário mínimo. Ah, mas espera aí, eu tenho que pagar pensão também quando eu estiver desempregado? Sim, olha só, o seu filho também come quando está desempregado. Exato. Vamos supor que você não fechou com todos os clientes que você imaginava esse mês. O que você fez? O que você faz como empreendedor? Fez uma reserva, porque a sua família vai continuar com os gastos do mesmo jeito. Só que no outro mês, ao invés de não vir cliente, veio clientes dobrados, triplicados. O que você faz? Você faz uma reserva e vai controlando o seu fluxo financeiro aí. Exato. Então, nesse sentido, também a gente precisa sempre pensar nisso. Perfeito. Porque, independente do que aconteça, mas eu não estou trabalhando, como é que eu vou pagar? Eu já vi juiz falar assim, o senhor se vire. Exato. O senhor dê seu jeito. Vá, dá seu jeito. Porque a possibilidade de prisão civil por devedor, o nome completo é isso, prisão civil por devedor inexcusável. O que é inexcusável? Não conseguiu pagar de jeito nenhum. Como que não conseguiu? Desemprego não é motivo. Isso é claro, desemprego não é motivo. Agora, além do desemprego, eu sofri um acidente, eu fiquei acamado, aconteceu uma enchente na minha casa, eu perdi tudo. O negócio que eu gerencio para... Quebrou tudo. Eu tinha, sei lá, uma sorveteria por conta da Enel. Fiquei uma semana sem energia, perdi tudo.
eu preciso me recompor. Sei lá, 50 mil reais de mercadoria eu perdi em uma semana. Como é que eu faço para recuperar isso? Não consigo vender, vou ter que girar tudo de novo. Inclusive, por isso que eu falo, gente. Uma das primeiras palavras que eu falei quando a gente começou, qual foi? Afeto. Logo em seguida, eu falei uma coisa interessante. Conciliação. Se tudo isso tiver como pano de fundo o afeto e a conciliação, você não vai ter problema. Por quê? Você vai ligar para a pessoa, hoje eu não vou conseguir. Aconteceu isso. Aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Em breve a gente volta a conversar. Eu já advoguei para clientes que ele ficou 1 ano sem pagar a pensão. Olha. 1 ano. Ele estava mal, estava recebendo pouco, tal. No segundo ano a coisa mudou. Ele simplesmente pagou todo o atrasado numa vez só. Que bom. Ele tinha 2 filhos com a ex-esposa dele, e a ex-esposa dele pegou esse dinheiro todo, se eu não me engano, ele devia, se eu não me engano, 10 salários mínimos por mês. Olha só. Então imagina, 10 salários mínimos em 1 ano. Ele foi e pagou tudo de uma vez, porque ele recebeu fez uma boa venda. A família inteira foi para a Disney. Fez uma viagem completa. Os 2 filhos, a ex-esposa com o atual marido dela. Então, uma viagem familiar toda para Disney. Por conta de 10. Mas ela não acionou ele judicialmente. Por quê? Porque ela entendeu que o cara estava de boa fé, não estava. Só que é uma questão, lembra? Primeira palavra, afetividade. Segunda, um acordo. A conciliação. Ótimo. Então, agora, se por muito menos já vi gente ser preso e simplesmente não conseguir pagar a pensão e ficar os 30 dias preso, sair e ainda ter um processo cobrando 10, 15, 20, 30 mil reais. Certo. E Mozart, a gente está falando sobre a pensão, só que a gente está falando muito... Quando você fala, para mim está muito claro quando existe a criança ali. Mas o bebê, se ele está na barriga da mãe, vamos supor, engravidei a menina, se separamos. Eu já tenho que começar a pagar a pensão, mesmo estando na barriga, porque já tem custos, né? O ideal seria que você já, de antemão, já assumisse essa responsabilidade. Mas se caso não acontecer, existe uma ação que a gente chama de alimentos gravídicos. Tá. Que a partir do momento que presume-se... Quando é que é presumido a paternidade? Se a gravidez se dá na constância do casamento. Presume-se. Ou seja, então assim, ó, eu casei faz 5 anos, me separei hoje, e a criança nasceu antes de 9 meses, presume-se que essa pessoa... A concepção ocorreu no casamento. Tá. Agora, se você tiver dúvida sobre isso, você pode até mover também uma ação para discutir essa relação aí de paternidade, se não tem, ou se é ou não é. Agora, partindo disso, a gente tem, sim, a possibilidade de alimentos gravídicos que são convertidos em alimentos para o bebê assim que nasce. É praticamente automático. Você informa ao juiz o nascimento, registra a pessoa do nome daquela pessoa, porque... vez ou outra, isso decorre inclusive de uma violência. O casamento acabou com a violência. Então a pessoa não tem mais contato e não pode ter contato, porque tem decisão judicial obrigando ela a não chegar perto. Então, mas isso nada impede de você ir lá e cobrar os alimentos gravídicos, que ao nascimento já está automático. Automático não, mas você precisa informar o juiz que nasceu com vida e transforma ele em alimentos para o bebê. E, detalhe, uma vez que o juiz decidiu, já são devidos os alimentos e você pode cobrar, inclusive pedindo a prisão dos alimentos gravídicos. Ótimo. Então, assim, é uma proteção que as mulheres têm, nesse sentido. Não que as mulheres têm em si, mas por conta da questão biológica de carregar consigo o filho, né? Sim. A nossa espécie tem essa peculiaridade, que as fêmeas carregam por 9 meses o filho e por um tempo, inclusive, precisa ficar... Hoje tem até tecnologia que substitui, em caso de necessidade, a amamentação, mas é o famoso... Tem algumas marcas famosas, o NAN, né? E dizem que é muito caro, inclusive. Então, mas... Se tudo ocorrer conforme a biologia descreveu como normal, a criança tem que ficar um tempo com a mãe mesmo, porque ela precisa amamentar, precisa
gerir de maneira satisfatória essa vida aí, que inclusive gera muita alegria e muito trabalho também. Muito. Doutor, agora falando sobre a separação, né? Eu conheço amigos meus que veem os filhos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas também tem um específico que vê toda semana. Eu não sei se são alguns dias, segunda, quarta e sexta, fica na mãe. Enfim, tem um acordo que ele não fica 2 dias sem ver o filho. É mais ou menos isso. Moram perto, mesma escola, para também não... A criança não ir um dia numa escola, outro no outro. Como é que funciona isso? Esse é um bom formato? Existe alguma recomendação? A recomendação é que isso seja validado novamente com base em 2 aspectos. A afetividade... Talvez pelo casal não exista mais, mas existe afetividade para com o filho. Total. Então, se a mãe entender que isso é importante, e é importante que tenha o contato tanto com o pai quanto com a mãe, tanto melhor se ver todo dia. Se a rotina da criança permite isso, e a rotina dos pais permite isso, é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos. Agora, eu já vi casais, por exemplo, que o afeto foi tão desprezados que eles combinaram. Na verdade, o juiz determinou que a criança fosse pega na sexta-feira na escola e era entregue na escola na segunda-feira, para não ter contato. Isso é o cúmulo do absurdo para quem tem um filho. Porque por mais que você não queira ver a pessoa, você precisa entender que existe questões que você precisa lidar com essa realidade. E tem que ter um alinhamento, né? Alinhamento mínimo aí. Vai comer doce? Não vai? Porque não adianta, né? Aliás, isso é um dos pontos cruciais de conflito. Na casa da mãe, o que tem que fazer? Tem que comer arroz, feijão e carne, não pode comer chocolate, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode... De novo, eu cometi um equívoco. Na casa, na maioria das vezes, é a mãe que fica, né? Só que aí, quando chega no pai, o pai é o pai do Big Mac. É o pai do shopping. Então, vai chegar uma hora que essa criança vai olhar pro pai e falar assim, não, eu quero ficar com o papai, não com a mamãe. A mamãe é chata, a mamãe me cobra, a mãe... De novo, isso é o comum. Sim. Infelizmente, quando... A grande maioria dos divórcios, os filhos ficam com as mulheres. Então, por isso que a gente sempre usa esse... Então, assim, a mamãe é que cobra que tem que acordar na hora certa, não pode jogar videogame todo dia, toda hora, não pode ficar no celular todo dia, toda hora. Aí, quando vai com o pai, pode tudo. Tá feito a confusão na cabeça da criança. Sim. Porque... A gente fala que a criança quer assim, mas a gente adulto também quer fazer o que bem entende. Sim. Eu adoraria dormir a hora que eu quisesse, mal acordasse, já nem precisasse trabalhar, mas a gente entende que a vida adulta nos impõe algumas tristezas. Sim. Acordar cedo, ter que trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Então, inclusive, isso tudo traz dissabores que a gente carrega pro resto da vida. Aí, tanto melhor que a criança já fosse acostumada desde o início com algumas limitações. Só que ela tem, numa das casas, ela tem uma limitação enorme. Tem hora para dormir, hora para acordar, hora para ver desenho, hora para jogar videogame, hora para brincar, hora para estudar, hora para tudo. Na outra, só tem hora para brincar. Qual é a hora de brincar? Toda hora. Eu vou no... Então, assim, o que vai comer hoje? Pizza. O que vai comer hoje? Lanche. Então, o pai tem um costume alimentar horrível. É muito comum isso. E isso gera, de novo, uma disparidade. Por quê? Enganosamente, ele acha que é melhor ficar com o pai. Exato. Só que quando essa criança vai viver com o pai se vê na condição de que eu preciso colocar limite, senão eu vou criar um monstrinho. Exato. Aí a casa que era legal passa a ser chata também. Que é o que deveria, né? Porque tem que ser. Tem que ter uma regra, não tem jeito. Tem que ter hora para acordar, hora para dormir, hora para estudar, hora para tudo. Parece chatice, mas se a gente tem uma vida regrada, a gente se acostuma mais fácil. Sim. E doutor, falando um pouco agora sobre alienação parental, né? De novo, eu tenho um amigo meu que está sofrendo com isso. De novo, acho que quando o casal se separa, existe normalmente uma briga, uma discussão. E aí parece que
uma das partes usa a criança como um instrumento de provocar, de falar. Como é que você vê a questão da alienação parental? Dá para, por meio da justiça, falar, meu, para com isso, você está criando uma relação ruim com meu filho. Tudo bem, a gente brigou, a gente não está mais junto, a gente não se gosta. Sim. Mas você não pode trazer isso pro filho. E eu vejo que acontece muito isso, do filho comprar esse barulho. Mamãe falou e a mãe conta uma história. A mãe de novo, né? Um lado conta uma história e gera isso. O que acontece? Mulheres, desculpe, mas são dados estatísticos. E, indelevelmente, quem mais fica com as guardas das crianças são as mulheres. Exato. E, inegavelmente, são as mulheres também que mais praticam hoje é crime. Crime. Então, assim, que é a alienação parental. Então, assim, não é porque a mulher escolheu isso. Por questões que a gente não vai discorrer aqui, envolve questões sociais, questões jurídicas, questões do patriarcado, do machismo, tudo. As mulheres ficam mais com os filhos. Se ficam mais com os filhos, elas praticam mais essa alienação parental. O que é? É incultar na cabeça da criança praticamente a inexistência do outro. Estamos assim por causa do papai, estamos assim por causa da mamãe. Isso pode acontecer dos dois lados. É mais comum por questões óbvias. Quem mais fica com as crianças são as mulheres e logo, por questões óbvias, ela também vai praticar mais isso proporcionalmente. Mas o que acontece? Eu convido a nossa audiência aí a assistir um documentário importantíssimo que trata sobre esse assunto. Chama-se A Morte Inventada. O que é a morte inventada? A criança passou por um processo violento. Violência não é só física, passou por um processo violento de descaracterização do outro, do outro cônjuge, do pai ou da mãe. Então, a partir do momento, assim, normalmente a mola propulsora de um comportamento desse é a vingança. Querendo vingar-se do cônjuge, do ex-cônjuge, o que ela faz? Acaba usando a própria criança. Então, a mola propulsora é isso. Não é só isso, mas grande parte é isso. Sim. Porque a gente está ali diante de situações que envolvem, não é só muito sentimento, né? Muitas questões ali envolvendo a intimidade mesmo, o seu âmago como ser humano. Você começa a descobrir que uma pessoa não é muito legal, a outra também não é das melhores. Sim. E tudo isso desemboca e ela olha pro filho e a cara do ex-marido tem os mesmos costumes. Isso passa a gerar um certo transtorno. Eu já frequentei não, eu trabalhei por uma época como estagiário no fórum. E diante de um cenário tão tormentoso, a criança tinha medo do pai. Tinha medo do pai, e o pai querendo exercer a paternidade, querendo participar da vida do filho, ele, através de um advogado, solicitou visitas monitoradas. A coisa mais horrível, mas necessária. Como assim horrível? A mãe era obrigada a levar a criança no fórum, deixar a criança lá. A criança começava a chorar às 9 horas, só parava meio-dia. A criança tinha que ser levada ao fórum. O pai ia no fórum visitar essa criança lá. Os primeiros 3, 4, 5 dias, se eu não me engano, era toda semana assim, foram tormentosos, foram horríveis. A partir do segundo mês começou a melhorar e a criança começou a brincar tal, e começou a ter contato com o filho. Mas eu ficava imaginando como é que era a vida dessa criança com a mãe. A mãe simplesmente acabando com a estabilidade emocional da criança, porque o que a gente precisa entender é que tanto o pai quanto a mãe é importante para a criança. Sim. O afeto dos dois ali, principalmente se há interesse desse pai, dessa mãe de manter os vínculos com o filho, é importantíssimo. Agora, a gente não pode... como é que funciona isso lá na casa? Aí o problema estava lá. Porque a criança já chegava com medo, já chegava gritando, já chegava chorando. Eu estou falando de uma criança de 2, 3 anos. Não. Então, assim, esse pai, em algum momento, ele vai
Essa história deve ter mais de 10 anos, porque eu era estagiário ainda, eu tenho mais de 10 anos de formado, então. Então, eu fico imaginando hoje, esse pai deve estar colhendo os frutos dessa luta que ele fez para manter o afeto com a... Se não me engano, era uma filha. Então, assim, chega a doer você ver uma criança naquela situação. Aí você vê até que ponto vale a pena. Vale a pena porque você quer exercer sua paternidade, fazer valer o meu direito. Não de obrigação, mas eu quero ter contato com meu filho. Sim. Porque toda a questão que envolveu a separação, o filho não tem nada a ver com isso. Exato. E, doutora, agora pensando no filho. Existe um menino ali, seus 14, 15 anos, não tem contato com o pai, porque houve um divórcio, e a mãe não obrigou, enfim. O pai também não buscou. O filho pode ir atrás dos seus direitos, porque normalmente a gente fala da relação, é sempre da mãe ou do pai, entre eles brigando, mas e o filho? Porque tem algum momento que dá um estralo nele, e ele fala, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Enfim, o filho pode buscar a justiça? Pode, é um processo bastante complexo, mas pode sim. Nós temos duas questões importantes aí. Existe o abandono material, que o camarada simplesmente não dá nenhum tipo de auxílio material ao filho. Uhum. Isso, inclusive, é crime. Agora tem a outra questão. Embora a pessoa contribua monetariamente, ela não tem o laço afetivo. Agora, uma pergunta para você. Você acha que alguém pode ser obrigado a ter afeto pelo outro? Não. Gera uma... Agora, uma vez que você tem afeto e você tira o afeto, isso pode ser cobrado judicialmente. Como assim? Uma coisa é, por um relacionamento afetivo, sexual, teve o filho. Só que eu não queria ter esse filho. Mas eu sou pai, eu fui reconhecido com isso, fui reconhecido judicialmente, pago a pensão. Mas eu não quero ter contato com esse filho. Uhum. O nosso atleta do século, o Pelé, teve essa mancha na história dele, né? Ele teve uma filha reconhecida judicialmente que ele sempre negou. Ele simplesmente não tinha o menor contato com ela. Ela morreu antes dele de câncer, ele não foi visitá-la. Então, assim, é uma mancha. Embora tenha sido o maior esportista, o cidadão Pelé, ou como ele mesmo falava, se referia a si mesmo, o Pelé e o Edson, né? São duas pessoas num corpo só. O Edson, antes do nascimento, teve essa questão aí que ele simplesmente... A justiça obrigou a reconhecer, mas ele não quis. Então, assim, agora, uma vez que criou esse afeto e o pai abandona, existe até um nome para isso, abandono afetivo. O que é o abandono afetivo? Eu vou buscar uma reparação moral contra esse pai por simplesmente ter me abandonado. Lembre-se que ele pagou pensão, ele chegou junto com a questão financeira, mas afetivamente ele abandonou o filho. Então, aí a gente está... E recentemente, questão de talvez 5 ou 6 anos atrás, teve uma decisão super importante no STJ, reconhecendo que é direito sim do filho. Só que, de outra banda, eu posso obrigá-lo a pagar, mas não posso obrigá-lo a ter o contato, ter a afetividade. Entendi. Porque, basicamente, o que se coloca em discussão aí é o material biológico. Tem material biológico, vai registrar, ponto. A partir do momento que registrou, gera a partir daí diversas obrigações jurídicas. A mais conhecida delas é o dever de alimentar. Então, a partir daí, a gente começa... Será que eu posso obrigar alguém a ter afetividade por outra pessoa? Entendi. Mesmo sendo filho, moralmente é bastante deplorável uma pessoa que não quer ter contato com o filho. A gente não aceita isso moralmente de jeito nenhum. Mas o direito não tem tantas ferramentas. Aliás, fica aí uma dica que eu falo para meus alunos. O nosso erro do direito, qual que é? Achar que o direito resolve tudo. Exato. E ele não é. A gente obriga as pessoas a fazer um monte de coisa, mas não resolve o problema. Exato. Às vezes mas o que eu queria mesmo é ter uma pessoa para chamar de pai. E, poxa, isso eu não consigo, o direito não consegue entregar. Agora, uma pessoa
para pagar os alimentos, pagar os gastos mínimos que você tem durante um determinado... Sim. Até quando vai essa obrigação? Até fazer 18, até fazer 20, a 21, 22. O entendimento hoje é que até os 18 é obrigado, ponto. Agora, se o filho quiser uma formação acadêmica, estiver estudando, esse pai também pode ser obrigado a suprir os alimentos até os 24 anos. 24 anos. Recentemente também o STJ se debruçou sobre um tema. Até que ponto vai essa obrigação do pai? O filho fez um curso técnico, o pai pagou, bancou, por decisão judicial. Fez a faculdade, o pai bancou. Só que aí o filho também queria a pós-graduação. Como estava dentro dos 24 anos, o pai era obrigado. Só que ele queria acrescentar, além dos 24 anos, para que o pai ajudasse a pagar o mestrado. Ah, não. Poxa. Aí também, né? Eu acho que... Se os outros animais olhassem para uma situação dessa, espera só um pouquinho. Até quando vai essa obrigação aí? Justo. Você tem que... Segue o teu caminho aí. Agora até chegou a hora. Para ele ter o brilho, né? O brilho, exato. Tem um vídeo famoso do Clóvis de Barros Filho, que ele fala, se a pessoa tem que ter brilho. Eu que construí, eu que fui lá, eu que paguei, eu que trabalho, eu que faço as coisas acontecerem na minha casa, na minha vida, e assim vai. Ótimo. E assim, doutor, eu fico pensando que de um lado existe quem está pagando com seus advogados, de um lado está quem está recebendo com seus advogados. Existem algumas coisas que as pessoas têm que se atentar. Então, por exemplo, se quem está recebendo começa a pedir um dinheiro por fora. Teve um gasto aqui, me manda mais 500, me manda mais 1.000, e vai pedindo isso de uma certa forma frequente, para amanhã ou depois juntar isso e pedir um aumento, usando talvez de uma relação emocional ali de quem está pagando. Pediu mais 1.000 porque aconteceu alguma coisa, vou me virar e vou pagar. Não necessariamente essa é a minha realidade, eu não tenho essa condição de todo mês ter esses mais 1.000, mais 500, mas meu filho pediu ali por alguma coisa, eu vou aumentar. Existe alguma coisa que quem está pagando tem que se atentar para amanhã ou depois isso não virar uma possível armadilha, alguma coisa? Qual é o problema? Quando existem advogados dos dois lados, existem... Daniel, pensa só. Você fala para a Receita Federal, não sei se é só o caso, mas você fala para a Receita Federal que ganha um salário mínimo, certo? Certo. Supondo que sim. Sim, tá. Só que o seu cartão de crédito vem todo mês R$5.000. Exato. Alguma coisa está errada. Recentemente eu fui... Direito bancário. Nos traz muitas emoções também. O cidadão me procurou, queria fazer um processo para superendividamento. Mas por quê? O que aconteceu? Isso é uma ação que está muito na moda e tal. Aí, o que aconteceu? A mamãe tem um cartão que está vindo... A última fatura aqui foi R$18.000. Quanto que a mamãe ganha? A mamãe ganha um salário mínimo, é aposentada. Falei... E como é que a mamãe consegue ter gastos na ordem de uma fatura do cartão de crédito ser R$17.000? Não, doutor, é que essa fatura a gente conseguiu renegociar, não conseguimos pagar. A partir do mês que vem vai dobrar essa fatura. Então, na verdade, a fatura é de R$34.000 por mês. Temos aí duas situações. Primeiro, você está escondendo patrimônio. Se você tem duas casas, por que você tem duas casas? Óbvio que você quer alugar a segunda. Uma você mora e a segunda você aluga. Ou você mora numa terceira alugada e aluga essas duas num preço melhor. Eu não consigo imaginar que você, pela lógica capitalista nossa, que você vai ter duas casas para ter prejuízo. Exato. Ou tem tanto dinheiro que não, casa de veraneio. Né? Então, assim, ou se você tem duas casas, alguma renda está oferindo com ela. Então, primeira situação, a pessoa que contribui com 1.000 e todo mês está entregando por fora 500, na verdade, essa pessoa tem uma capacidade de pagar 1.500. Entendi. Então, a primeira situação é essa. Agora, precisa ver se isso... Eu já tive dos dois lados.
A pessoa me procura, tá me pedindo todo mês isso. Fala, cuidado, se você entregar todo mês, indiscriminadamente, ela vai perceber que você tem capacidade maior do que você declarou. Se isso for uma realidade, cuidado. Agora, é uma necessidade, vamos ver. Vamos avaliar. Por que hoje você precisa de 500? Porque ele teve um gasto com um dentista, teve um gasto com, sei lá, sofreu um acidente, precisou comprar um remédio maior, tal. Não é porque o esmalte da mãe ficou mais caro. Ou outros gastos que ela... Então, assim, precisa avaliar. Por quê? Eu acho desumano você simplesmente falar não vou entregar por questões meramente financeiras. Porque pode ser realmente um gasto excepcional. Sim. Então, assim, tem as duas questões. O advogado, você tem que fazer o papel do advogado do diabo, que chama. Que é o seguinte, eu preciso pensar sobre a outra... É um jogo de xadrez. O processo é um jogo de xadrez. As peças são as mesmas, o tabuleiro é os mesmos e as regras são as mesmas para todo mundo. Então, qualquer movimento que eu fazer, eu preciso imaginar qual vai ser o movimento do outro. Sim. Então, a partir disso, eu preciso analisar sobre as duas óticas. Se eu estou defendendo a mãe, eu preciso provar que existe uma necessidade maior e capacidade do outro também maior. Se eu estou defendendo o pai, a mesma ótica. Sim. Se eles têm capacidade para pagar mais, vamos rever. Porque temos que ter princípios éticos. Não só aquela ética profissional, não, ético como escolha de vida. Por algumas vezes, orientei meus clientes a entrar com a ação ofertando alimentos. Porque é muito comum quem está com a guarda cobrar os alimentos. Eu já fiz ações diferentes. O pai ou a mãe oferta. Olha, eu separei dessa pessoa, tenho um divórcio aqui, ela está vivendo sozinha, tenho meu filho que precisa de alimentos. Estou aqui ofertando. Já para evitar a boa-fé maior do mundo. Por quê? Se a boa-fé não vier com orientação, anota isso aí, se a sua boa-fé não vier com orientação, isso vai te trazer problemas difíceis de solucionar. Uhum. Como assim? Vou pagando sem qualquer tipo de comprovante, sem qualquer tipo de critério. Quando vir a cobrança judicial, ela vai provar. Ele me paga tanto por mês. Então eu quero que continue isso. Só que aquele dinheiro que ele pagou foi o tio da criança que ajudou, a avó da criança que ajudou. Tem um caso recente. O cara ganhava, sei lá, 3 mil reais. Só que ele tira um pouco ele trabalha muito com carro de Uber, por exemplo. Então, se o cara movimenta 3, 4 mil reais, não quer dizer que ele ganha esses 3, 4 mil reais. Você imagina quanto ele tem de gasto, gasolina, tal, manutenção e tal. Aí ele pagava parte dos alimentos que ele pagava, vinha do salário dele, só que ele pagava a escolinha da criança, que pagava era a avó. E quem pagava o convênio era o tio. Uhum. Só que quando foi pro judiciário, a defensora pública colocou todos os gastos como se ele pagasse. Aí na defesa a gente falou assim, não, a renda dele é essa aqui, ele não pode pagar tudo isso. Mas de onde vinha isso aqui? A avó que pagava. Agora, quem entrar com ação contra a avó é outra história. Porque eu orientei ele. Porque senão também você inviabiliza Foi assim, a partir do momento que o juiz fixou os alimentos, pague os alimentos que foram fixados, porque se você pagar mais, vai inviabilizar a sua vida financeira. Exato. Porque só para você ter uma ideia, de líquido ele ganhava 2.000, 2.500, 3.000 no máximo. O patamar de alimentos que era pedido era 2.200. Acabou. Não tem como ele viver. Ele não consegue. Exato. Não acho que a criança não mereça. A criança merece, inclusive, muito mais. Sim. Só que o pai tem suas limitações ali, naturais. Então, a gente precisa sempre lembrar que se você paga sem critério nenhum, você pode ser compelido e obrigado. A partir do momento que você é obrigado e você não cumprir, você pode ser cobrado e pode ser preso. Justo. Mozart, chegamos aqui ao final do nosso papo. Queria agradecer. E eu acho que é um momento... Eu sempre gosto, né, de pedir que você olhe para a câmera, para a câmera rosa, e dê um recado, assim, para... Vamos pensar aqui. Eu acho que
é importante também para quem tá pagando também. Eu sei porque eu tenho muitos amigos que eles estão nessa situação, sabe? De tem que pagar o máximo possível, sempre. Mas, Daniel, você precisa orientar seus amigos a procurar um advogado, viu? Exato. Não, porque a gente fica nessas conversas e eu falo assim, ó... Sim. E aí, igual você falou do meme, tem muita coisa que eu vejo na internet. Eu falo, cara, eu mando pra eles, meu, cuidado, Fique esperto. Fique esperto, porque a gente sabe, né? Então, assim, dá um recado pra quem tá pagando pra buscar você, um advogado, enfim, pra poder fazer isso da maneira correta. Porque eu vejo que por uma questão sentimental, e obviamente tem, né? Se foi o que você falou do começo, um afeto ali com a criança, ele às vezes ele tá entrando numa bola de neve que amanhã ou depois pode travar tudo. Porque se ele começa a pagar, e é um comerciante, alguém que precisa de um fluxo de caixa, se for protocolado que ele precisa pagar muito mais do que ele consegue ter e gerir, ele se quebra e amanhã ou depois tudo ruim. Né? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa pensar, 2 princípios básicos. Afetividade que você tem com seu filho e conciliação. O que é conciliação? Resolver da melhor maneira possível. Mas, além da conciliação, você precisa de informação. Levar essa conciliação para o judiciário resolver isso e gerir isso de maneira adequada. Que não cobre além do que você pode pagar e você supra minimamente as necessidades do seu filho. Então, a formalidade protege tanto quem está recebendo como quem está pagando. Quem está recebendo vai receber aquilo que minimamente adequado. Quem está pagando não vai ser demandado além daquilo que pode. Então essa é a grande questão. Hoje o judiciário está muito aberto a essas questões. Quais questões? De você proporcionar meios alternativos de solução de conflito. Eu diria mais, não é meio alternativo à conciliação, é meio direto de... Eu costumo dizer para meus clientes o seguinte: quem são as melhores pessoas para lidar com o problema? As pessoas que estão no problema. Justo. Você nomear um terceiro para resolver uma coisa friamente, a chance de deixar os dois descontentes é muito grande. Aliás, o judiciário tem essa prerrogativa de desagradar muita gente ao mesmo tempo. Porque tem que achar um meio do caminho que que é impossível. A grande verdade é isso. Então, assim, não deixe que um terceiro que não te conhece, que não conhece o afeto, não conhece a sua relação com seu filho, a relação que você teve com a sua esposa, com seu marido, que seja, com seu companheiro, seja lá qual for o nome que se der seja lá qual, ele não conhece nada disso, ele só conhece aquilo que foi entregue no papel. Então, o melhor momento para você fazer isso é com afeto, informação e a conciliação. Isso resolve muita coisa. Show, maravilha. Obrigado, doutor. Obrigado.